Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação referente à disciplina Seminários. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou aluno de doutorado em Astrofísica, sou orientado pelo professor Diogo Souto e o título da minha apresentação é Um estudo da metalicidade de estrelas anãs F, G, K e M no aglomerado aberto Coma Berenices. Bem, eu vou começar a minha apresentação fazendo uma introdução sobre aglomerados estelares. Aglomerados estelares são objetos astrofísicos de grande interesse, na área da astronomia. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que as estrelas pertencentes a aglomerados elas foram formadas pela mesma nuvem molecular e ao mesmo tempo. A nuvem molecular nada mais é do que uma nuvem de gás e poeira que dá origem às estrelas. E como a gente supõe que que essas estrelas pertencentes a esses aglomerados foram formadas pela mesma nuvem, ou seja, pelo mesmo material, a gente espera que elas tenham a mesma composição química e como elas foram formadas ao mesmo tempo, a gente também espera que elas tenham a mesma idade. E como essas estrelas estão ligadas gravitacionalmente, elas também estão à mesma distância. Bem, os aglomerados eles são divididos em duas categorias. Nós temos os aglomerados abertos e os globulares. Os globulares são formados por estrelas de população 2, que são estrelas velhas, entre 9 a 13 bilhões de anos, pobres em metais, que se localizam ali na região do halo da galáxia, possuem pouco ou nenhum gás e poeira, têm um movimento radial que cruza o plano da galáxia, formato esférico e são aglomerados bastante densos, possuindo aí em torno de milhões de estrelas. Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, o formato esférico e a densidade de estrelas. Já os aglomerados abertos eles são compostos por estrelas de população 1, que são estrelas jovens, idade inferior a 5 bilhões de anos. São estrelas ricas em metais, metalicidade em torno da metalicidade solar, se localizam no disco da galáxia, apresentam alta densidade de gás e poeira, formação estelar e se movimentam ao redor do plano da galáxia. A estrutura, a forma desses aglomerados é irregular e eles possuem em torno de centenas de estrelas, e, portanto, são aglomerados menos densos em quantidade de estrelas. Aqui a gente tem uma imagem do aglomerado das Pleiades. Bem, aqui é só uma ilustração da nossa galáxia, onde aqui em perfil a gente tem as estruturas que compõem a galáxia. Aqui a gente tem o halo, aqui nós temos o disco, onde estão localizados os aglomerados abertos, aqui a gente tem o bojo, e o halo é onde estão os aglomerados globulares. Os aglomerados abertos estão distribuídos aqui na região do disco da galáxia. Bem, como eu disse, a gente supõe que, pelo fato das estrelas pertencentes a aglomerados terem sido originadas da mesma nuvem, a gente supõe que essas estrelas possuem a mesma composição química. No entanto, existem alguns processos físicos que ocorrem ao longo da evolução estelar que podem afetar e causar um desvio dessa homogeneidade química nos aglomerados, Alguns processos físicos que podem agir na atmosfera da estrela e modificar a abundância química delas. Alguns desses processos são a nucleossíntese estelar, os mecanismos de dragagem, rotação e atividade magnética e a difusão atômica. O fenômeno de interesse aqui é a difusão atômica. Bem, a difusão atômica nada mais é do que um processo que é responsável pelo transporte de átomos que estão na fotosfera da estrela para as camadas mais internas da atmosfera por ação da gravidade. Então a gravidade ela vai agir nos elementos químicos, em alguns elementos químicos que estão ali na atmosfera e conduzi-los para as regiões mais internas. E esses elementos químicos eles vão ficar escondidos ali nessas camadas mais internas. Como nós não somos capazes de detectá-los, a estrela vai aparentar ser mais pobre em metal. Só que de fato a abundância química real da estrela não vai ser alterada. O que vai ser alterado vai ser a abundância observada, porque esses elementos químicos vão estar escondidos em camadas mais internas. Esse processo de difusão ele é descrito por uma equação que se assemelha a uma equação de onda. A única diferença é que ao invés de ter uma derivada segunda, a gente tem uma derivada primeira.
e ele ocorre de forma mais eficiente na zona radiativa das estrelas porque você tem menos deslocamento convectivo. Então aqui a gente tem uma equação de difusão aplicada às condições do interior de uma estrela, né, onde a gente tem a derivada primeira desse lado, né, com relação ao tempo, e aqui a derivada segunda espacial. Então essa equação ela descreve a variação da abundância química da estrela em função da difusão, e ela depende de alguns parâmetros, né, como a fração de massa do elemento, a massa atômica, a massa do próton, a densidade na camada considerada, a velocidade da partícula, coeficiente de difusão e a taxa que um elemento I é transformado em um elemento J. Bem, esse fenômeno, esse processo de difusão, ele é importante em vários estágios evolutivos, né? Mas ele ocorre de forma mais eficiente em fases em que você tem uma zona radiativa maior, porque você tem menos deslocamento convectivo, e em geral ele compete com outros processos de transporte, né? Como a convecção, movimentos turbulentos, acreção e perda de massa, ventos radiativos. Todos esses são processos que vão se opor ao processo de difusão atômica. A difusão atômica é um fenômeno de escala de tempo longa, né? Por isso os aglomerados mais velhos, né, como os globulares, eles dispõem de mais tempo para a difusão ocorrer, e acreditava-se antes que esse fenômeno só ocorria em aglomerados globulares. Então aqui a gente tem uma figura apenas mostrando uma estrutura, né, de uma estrela semelhante ao Sol, para mostrar onde é que fica a zona convectiva, né? A gente tem um núcleo, a zona radiativa, e a zona convectiva seria aqui. Bem, a difusão atômica em M67, né, do trabalho de 2018. Bem, M67 é um aglomerado mais velho, né, e mais distante do aglomerado de interesse. Ele tem uma idade aí de 4 giga-anos, né, uma metalicidade em torno da metalicidade solar, características aí semelhantes ao Sol. Nesse estudo de 2018, M67, 8 estrelas foram observadas, né, de diferentes estágios evolutivos, desde as estrelas anãs até estrelas aqui no ramo das gigantes. E nesse estudo, né, foi encontrado variações de abundâncias em estrelas do Turnoff, estrelas que estão nessa fase evolutiva aqui do Turnoff, que é uma fase que a estrela ela apresenta uma zona radiativa maior, que favorece a difusão. Então os modelos de difusão conseguiram descrever, né, bem as variações de abundância que foram observadas nessas estrelas do Turnoff, e essa foi a primeira observação de difusão em um aglomerado aberto. Em 2019 foi realizado novamente um estudo nesse aglomerado, mas com uma amostra maior, com 83 estrelas, também cobrindo aqui estrelas de vários estágios evolutivos, com o intuito de fornecer uma verificação complementar da difusão. Nesse trabalho aqui foram capazes de analisar estrelas mais frias, como as anãs, mais fracas e frias, como as anãs K, mas as anãs M de M67 elas eram muito fracas para serem observadas pelo Apogee. Aqui está o aglomerado de interesse, né, como a Berenices. Esse aglomerado é o segundo aglomerado aberto mais próximo do Sol, né, o que diminui efeitos de avermelhamento, né, que são causados por absorção e espalhamento da poeira. Possui metalicidade próxima à solar, idade entre 600 e 800 milhões de anos, portanto esse aglomerado ele é mais jovem, o que permite uma análise, né, de qual é o limite para que a difusão ocorra em um aglomerado. Qual é o limite de idade? Quão jovem pode ser o aglomerado para que a gente observe a difusão atômica agindo. Nesse estudo foram analisadas 19 estrelas observadas pelo Apogee, e ele ofereceu a oportunidade de também estudar estrelas mais frias, né? Devido à sua proximidade, ele deu essa oportunidade de também estudar as estrelas anãs M. Então foi o primeiro estudo de abundâncias e anãs M de aglomerados abertos, né? Que são estrelas mais difíceis de serem observadas por serem mais frias e mais fracas. E também foram observadas estrelas mais quentes, como da sequência principal, como as anãs F, né?
Então esse estudo cobriu aí uma ampla faixa de temperatura, né, o que permitiu analisar diferenças que podem ocorrer em diferentes regimes de temperatura. Sobre os dados, né, os dados eles foram obtidos durante o survey SDSS 3 e 4. Esses dados se tornaram públicos, né, no Data Release 16. As observações foram realizadas no Apache Point Observatório, né, que se localiza lá no hemisfério norte, né, que possui um telescópio Sloan de 2,5 metros, que está equipado com o espectrógrafo Apogee, que é um espectrógrafo criogênico porque ele tem que ser mantido a baixa temperatura, de alta resolução, né, em torno de 22.500, né, o que permite uma precisão na determinação da abundância química. Esse espectrógrafo ele atua na banda H, que é uma banda do infravermelho próximo, de 1,51 a 1,69 micrômetros. É uma região onde você tem menor absorção da radiação pela poeira, e é um espectrógrafo multifibras, ele consegue observar 300 objetos por vez. Resultados e discussões. Bem, aqui a gente tem um gráfico onde a gente tem a abundância química do ferro em função da temperatura efetiva. Os pontos em vermelhos representam as estrelas de Coma Berenices que foram analisadas nesse trabalho. Em preto a gente tem os modelos de difusão para diferentes idades, né? 0.4, 0.6 está aqui com uma linha sólida, 0.8 e 1 giga-anos. E em azul a gente tem o modelo para 4 giga-anos. Bem, a gente observa aqui, analisando os modelos que possuem idades próximas à idade do aglomerado, que a queda, né, na abundância, ela abrange aqui, esse decaimento aqui na abundância, né, essa curva, ela abrange aí uma faixa de 6.200 a 6.800 Kelvin, né, que corresponde aí à região onde está a metade, né, da profundidade. A gente observou que os valores de abundância do ferro nas estrelas de Coma Berenice, eles possuem dispersão com incertezas individuais que são comparadas, né, à assinatura de difusão. Então a assinatura de difusão ela é em torno aqui de 0.04 Dex, né? E as incertezas são dessa ordem, né? Bem, e percebemos que mesmo com essas incertezas, na faixa de temperatura aqui de 4.000 a 6.500, né, os valores das abundâncias estão concordando bem com os modelos, né? Inclusive aqui na assinatura de difusão, né, nessa queda aqui, que é devido à difusão, os modelos que possuem idades próximas à idade do aglomerado estão conseguindo descrever bem os pontos, mesmo dadas as incertezas deles. E as anãs M foram aquelas que apresentaram maiores incertezas e uma maior dispersão. A gente consegue ver aqui que as barras de erro são bem maiores, justamente porque a determinação de abundância dessas estrelas é mais difícil, porque em seu espectro ela apresenta muitas bandas moleculares, mas ainda assim o valor médio, né, da abundância concorda bem com o valor da abundância primitiva do aglomerado, que está aqui nessa linha horizontal, né, 0.04. Então, os modelos de difusão, né, a gente analisou aqui usando um gráfico do Q quadrado com a idade, né, analisando quão bom foram os ajustes, né, dos modelos às abundâncias, e a gente consegue perceber que o Q quadrado ele é menor, né, e portanto os ajustes foram melhores com idades de 800 a 1 giga-anos, né, foram os que produziram os modelos que produziram os melhores ajustes. Em 87, 2003, né, foi realizado uma análise também das abundâncias por Boesga, né, mas nesse caso foi para o lítio e o berílio, né, para estrelas da sequência principal também desse aglomerado. E foi verificado também uma queda na abundância do lítio, começando a uma temperatura de 6.400,
atingindo uma profundidade máxima de 6.600 Kelvin e retornando, né, à abundância primitiva em 6.900. Essa queda no lítio que foi observada na análise de Bosger, ela está coincidindo com a queda que foi observada no ferro, descrita pelos modelos de difusão que foram utilizados. E as abundâncias do berílio também apresentam uma diminuição que também concorda com a queda do lítio, né? Então a queda desses três elementos estão em concordância e ocorrem ali em faixas de temperatura semelhantes. Conclusões. A difusão atômica é um processo físico que vai causar uma leve redução da abundância observada, né? Lembrando que os elementos químicos eles vão ser conduzidos pela gravidade para as camadas mais internas e vão ficar ali mascarados, escondidos nas regiões mais internas, e a estrela ela vai aparentar mais pobre, mas a abundância real da estrela continua a mesma. Então esse é apenas um artifício, um efeito observacional. E esse fenômeno ele é mais significante em estrelas que possuem zona radiativa mais extensa, porque você tem menos deslocamento convectivo, menos convecção para se opor a esse fenômeno. A análise das abundâncias de ferro em função da temperatura, utilizando os modelos de difusão, revelaram que a difusão atômica opera em uma escala de tempo próxima à adotada como a Berenices, né? Porque os modelos com essa idade conseguiram ajustar bem os pontos, né, das abundâncias das estrelas analisadas. A gente observou uma diminuição, né, da abundância em torno ali de 0,0 Dex, né, que foi próximo à temperatura de 6.500, que é a temperatura das anãs F. É uma evidência, né, de que ali você tem um fenômeno de difusão agindo nessas estrelas, porque os modelos conseguiram ajustar bem, né, essa assinatura de difusão nessa região ali do gráfico, né, de 6.500 Kelvin, evidenciando que essas estrelas estão sofrendo um processo de difusão. Por conta disso, a sua abundância está diminuindo. Comparando a queda de abundância de ferro observada nesse trabalho com a queda do lítio e berílio que foram observados por Bosger, né, isso sugere que efeitos da difusão atômica estão agindo em coma Berenices, porque a queda foi observada nesses três elementos na mesma faixa, né, ali de temperatura, né, que corresponde à temperatura ali das anãs F. E as metalicidades nas anãs frias, né, e de menor massa, que são as anãs KM, não houve muita variação, né? A abundância química delas permaneceu a mesma, né? Portanto, devem representar a metalicidade primitiva do aglomerado. E é importante ressaltar que a mistura induzida por rotação também pode afetar a queda de metalicidade que foi observada nesse estudo, né? Essas estrelas anãs F, elas também possuem uma rotação bastante considerável, né? E essa rotação também pode influenciar e afetar aí a queda da metalicidade dessas estrelas. Bem, com isso eu quero agradecer, muito obrigado a atenção de todos, e também quero agradecer a agência, né, de apoio à pesquisa, a CAPES, e a Universidade Federal de Sergipe. Nos encontramos na sexta-feira, né, na reunião de sexta-feira, para a discussão desse seminário, e é isso, muito obrigado a todos e até mais.